a oratória em si, ela pode ser defendida até como um anúncio, pelo que eu vi na TV, lá na propaganda que você passou alguns vídeos semana passada, como também você defender algo. O esquema da oratória é o mesmo esquema utilizado para fazer um comercial, é o mesmo esquema utilizado para escrever um livro, para defender uma tese, para fazer um projeto de lei. O esquema é sempre o mesmo. Vamos imaginar que você vai escrever um livro. Você vai ter que pensar no tema, a exemplo da oratória. Você vai ter que pensar no objetivo, a exemplo da oratória. Você vai ter que ter uma posição defendida forte, ou seja, o quanto eu sei do assunto para poder colocar no livro. É o mesmo esquema da oratória. Eu vou ter que estabelecer um título do livro. É a mesma coisa do tópico frasal. E uma vez que eu pensei no objetivo, tenho o tema escolhido, conheço bem do tema, dei um título legal, relevante, que desperta o interesse, que aí entra aquele esquema da persuasão, a cabeça do macaco, do gato e do cachorro. Aí o que vai acontecer quando eu começo a desenvolver o livro? Eu estou colocando premissas. Cada parágrafo, cada texto do livro, cada capítulo do livro é uma premissa que faz jus ao título do livro. Ao final do livro, é normal que você faça o que nós chamamos de proposição conclusiva, que você faça uma espécie de uma recapitulação, de um resumo, uma síntese de tudo que foi falado, para poder fazer a sua conclusão. Então pode ver que o livro tem sinopse na contracapa, geralmente, ou nas orelhas, que é um resumo de tudo. Um prefácio, que na verdade é esse início, essa abertura, e depois ele tem a conclusão. Quando se trata de um assunto que já tem muito estudo sobre ele, você vai colocar as referências, porque as referências vão te trazer a autoridade. Você está escrevendo, você está emprestando a autoridade das referências todas lá. Então o esquema é o mesmo. Sim. Sou um político, vou defender um projeto. Eu vou ter que pensar num projeto que tenha relevância. Eu vou ter, evidentemente, que pensar num título para esse projeto, o que ele vai tratar. Eu vou ter que fazer um resumo do que eu pretendo, né? Que é como se fosse o prefácio, e eu vou ter que usar a tribuna para fazer a defesa do meu projeto. O processo é sempre o mesmo. Uma tese, enfim, qualquer coisa. Num processo trabalhista, a mesma coisa. Reclamante, ela vai pleitear alguma coisa, ela vai em busca de conseguir alguma coisa, que é a primeira observação que aparece. Depois segue o quê? Seguem todas as justificativas para aquela alegação inicial. Então, o processo é sempre o mesmo. Falando ou escrevendo, é sempre a mesma coisa. Aquele esquema, ele é matador. Você seguir aquele esquema é matador. Vai exigir criatividade de sua parte na elaboração do tópico frasal. Quando você estabelece bem seu tópico frasal, sabe qual é o seu objetivo, tem um tema bem definido, tem uma boa posição defendida, fica fácil falar sobre o assunto. Porque aí você é mais objetivo, mais assertivo. Ô Jota, eu vi o vídeo lá que o Mário Sérgio Cortella, ele fala sobre o dom, né? Não, isso não é um dom, isso é um... Ficou muito chateado pela situação que uma pessoa no auditório acabou falando que ele, nossa, você tem um dom da palavra. Daí isso para ele foi horrível, porque ele estudou muitos anos, né? E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que todo mundo é líder de alguma coisa, mas ninguém é líder de qualquer coisa. Então, às vezes você faz oratória, pode ser que a gente sim se reconheça, assim, se ache melhor alguma posição, mas às vezes não é o nosso caminho. Às vezes a gente é líder em música, outro é líder em futebol, outro é líder em engenharia. Então, né? É aquilo que eu falei sobre a teoria das inteligências múltiplas. Tem gente que tem maior afinidade para números, questões administrativas, etc. Sim. Outros são bons para cantar, outros são bons para jogar futebol, que está dentro da teoria das inteligências múltiplas. Agora, é bom saber que, no fundo, você traz todas elas, né? É que, por alguma razão, você dá atenção mais para uma ou para outra, até sem saber. Mas hoje você vê garotada que quer ser jogador de futebol, já a criança já está pensando em ser. Então já vai para uma escolinha de futebol, já vai aprender, né? Muitas coisas você aprende a fazer. Você talvez não tenha habilidade, mas você vai aprender a fazer e pode adquirir habilidade. A oratória que eu falei é uma habilidade que alguns têm maior facilidade, mas não quer dizer que você não possa adquirir, né? Quando você foca naquilo, que é a história de tem que ter foco, né? Eu sempre digo o seguinte, foco no quê? Foco naquilo para qual você tem mais habilidade. Quando você foca,
você desenvolve aquilo. Então, a primeira coisa é identificar qual é a sua habilidade. O que é que você gosta de fazer? Porque existem os chamados sonhos irrealistas. Sonhos irrealistas, eles não vão acontecer mesmo. Então, é cada um entendendo qual é o seu campo, né? Qual é a sua inclinação mais aguçada, mais apurada. E oradores é o que eu falo, todos nós somos. O jogador de futebol o bailarino o matemático todos nós somos. Alguns, por alguma razão, desenvolvem com maior facilidade, outros têm maior dificuldade. Nesses anos todos, trabalhando em rádio, desde 1979, então, acho que uns 43 anos mais ou menos, fazendo muitas palestras, dando curso há aproximadamente 10 anos. Eu garanto a você, cara, a única coisa que atrapalha de fato a oratória das pessoas é a falta de leitura. E você ficar focado num assunto só. Você tem que ter uma mente aberta para poder entender, conhecer um pouquinho de tudo. Se você focar só num assunto, como é que você vai desenvolver oratória se você só conhece um assunto? Vai ter que ser só aquela área. Então eu posso ter uma amplitude, uma abertura maior, desde que eu me interesse por vários assuntos. O ser humano tem a tendência à chamada observação seletiva. Então você, quando gosta de um assunto, fica fixado só naquele assunto. Então abre a mente, vai buscar conhecer um pouquinho de tudo. Literatura gera conhecimento e conhecimento que gera experiência, né? E quando você lê, você amplia teu vocabulário, né? Que é a chamada prospecção de vocabulário. Então, eu revelei aquilo que é mais importante que a gente saiba. Todo mundo que fala bem pode ter certeza que essa pessoa estuda, essa pessoa lê. Essa pessoa tem um vocabulário vasto para poder se expressar. Então, se eu quero ser um bom orador, eu tenho que fazer isso. Tem muita gente fazendo Enem, e a televisão está entrevistando a garotada, tal, e cada um falando do seu sonho. Imagina. Hoje eles estavam entrevistando pessoas que vinham de regiões bem distantes, que tinham que pegar até barco para ir, para fazer o Enem e tal. E aí os jovens falando, não, eu estou em busca do meu sonho. Quanto tempo vai demorar para eles realizarem esse sonho? Muito tempo. Se eles passarem, tiverem boa pontuação, entrarem numa faculdade, no mínimo 5 anos, 6 anos, para saírem de lá formados. Mas depois ainda sabe que vai ter que enfrentar o mercado de trabalho. Então, o cara, às vezes, ele vai se sentir realizado dali 10 anos ainda. E a gente quer fazer uma mudança na nossa vida e muitas vezes quer o resultado imediato. Não vai acontecer. A gente precisa ter a orientação, o caminho a percorrer e começar a desenvolver. Começar a desenvolver. Leitura é importante? Então eu vou começar a ler. No Brasil, lê-se menos de um livro por ano. O brasileiro, em média, lê menos de um livro por ano. Tem gente que lê muito mais do que isso, é óbvio que tem. Aí eu te pergunto, quem são as pessoas com mais facilidade de se comunicar? Os que leem menos de um livro por ano ou os que leem 2, 3, 5 livros? São os que leem mais. Então, não tem mistério. É só isso. É você determinar, eu quero daqui 1 ano ser uma pessoa totalmente diferente. No meu pensamento, na minha maneira de falar, quero ser diferente. Então comece a ler hoje. Leia ao longo desse ano, esse próximo ano, leia pelo menos meia dúzia de livros. Tem várias formas de se aprender, mas a forma eficiente de se aprender é por meio da leitura. Porque é óbvio, quando você começa a ler, você começa a, por exemplo, você passa a conhecer o autor daquele livro. Se você gosta de um livro dele, você vai acabar lendo um outro livro daquele mesmo autor. Começa a enriquecer, né, o seu universo de conhecimentos. Isso te dá mais segurança. Eu até falo assim, a pessoa que é muito tímida, ela deve fazer, por exemplo, um curso de dança de salão. Por quê? Porque você vai adquirir uma habilidade, e o fato de você ter essa habilidade já muda o seu comportamento, a sua cabeça. Muda a crença que você tem sobre você mesmo. A confiança, você adquire confiança. Um simples curso de dança de salão, ou um curso de defesa pessoal, te dá uma sensação de poder que já te faz vencer a timidez e o medo. Conhecimento é poder. Nas redes sociais hoje, você está vendo, todo mundo que
tem conhecimento está vendendo o seu conhecimento, está se empoderando por conta daquele conhecimento. E aí a gente que não tem o conhecimento fica refém de qualquer pessoa. Então, para falar bem, tem que ter conteúdo na nossa cabeça. Nossa cabeça é um computador, eu já falei aqui. O que eu posso tirar da minha cabeça se eu não pus nada lá dentro? Nada. As informações nos chegam de forma totalmente desorganizadas. E chega muito lixo para a gente todos os dias. Lixo. E se você recebe um lixo aqui, põe na tua cabeça, outro lixo ali na tua cabeça. De repente uma informação boa na sua cabeça, mas tem lixo também aqui. Tem uma série de interferências na tua cabeça. Então você tem que começar a fazer leituras de temas, a princípio, que te agradem. Né? E aos poucos você vai variando, vai diversificando. No meu tempo de criança, não tinha internet, não tinha telefone, nós nem televisão nós tínhamos. Naquela época existiam as novelas de revista, né? As fotonovelas. Chegaram a ver isso ou não? Pegou isso? Acho que não. Tinha fotonovelas e os gibis. Então a gente lia muito gibi e muita fotonovela. Ou seja, você era obrigado a ler, porque você não tinha televisão para assistir. E os gibis eram historinhas do Pato Donald, do Tio Patinhas, do Pateta, do Mickey. Mas eram histórias bem escritas, bem construídas no gibi. E como eram desenhos, a gente falava, brincadeira de criança, mas a criança aprendia, brincava, se divertia lendo as historinhas dos gibis, ou seja, ela obrigatoriamente ela lia. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas elas querem tudo muito prático, muito mastigado, né? E existe uma manipulação terrível, né? Que as pessoas acabam acreditando naquilo. Dizem assim, olha, ninguém gosta de vídeo muito longo, então eu fico escutando isso, mas quem sou eu para gostar de vídeo longo? Então eu vou ser igual aos outros, eu vou gostar de vídeos curtos também. Ninguém gosta de ler, não escreva textão, não é que ninguém gosta de ler. E eu acabo acreditando naquilo, ninguém gosta de ler. E acaba também não gostando de ler. E assim vai, e aí a gente vai tendo uma sociedade totalmente alienada. Por isso que nós precisamos cada vez mais de pessoas com um bom conteúdo na cabeça para poder passar. E você pode ser essa pessoa. Ela pode ser essa pessoa, ele pode ser essa pessoa. O mundo está carecendo disso. De gente com boas ideias, gente com conteúdo, para poder mudar isso, porque a situação realmente do mundo está ficando cada vez pior. Alguma outra pergunta? Olha, toda dúvida que tiver, pergunte até para eu me testar, para eu saber se eu sou capaz de responder ou não. Eu, como professora, você está dando aula, você está explicando. Enfermagem tem muita informação, muitos detalhes, preparo de medicação, sinais vitais, paciente, avaliação. E aí chega uma aluna e faz umas perguntas assim, ou fora de contexto, ou assim. Por exemplo, essa semana eu estava dando aula de medicação, estava explicando sobre o miligrama da medicação, é regra de 3. O que eu tenho, diluição, enfim. Se eu entender que uma ampola de dipirona tem 1 grama e a prescrição é 500 miligramas, é meia ampola. Certo? Expliquei, mostrei a conta. Aí a minha aluna falou assim, então eu vou quebrar a ampola no meio? Uma coisa tão óbvia, ela viu como era a ampola, eu vou abrir a ampola, eu vou aspirar metade do conteúdo. Eu expliquei tudo isso. Aí eu não posso ter aquela comunicação, tipo, fazer cara feia, nada. Eu preciso manter a postura, saber o que é uma comunicação não verbal. E não posso nem respirar fundo, eu preciso esclarecer a dúvida para ela de uma forma que ela entenda, porque eu sou a referência dela naquele momento, né? Mas são perguntas, assim, muito... ingênuas, infantis, primárias, imatura, né? Ou de não ter prestado atenção. Não ter prestado atenção. Você falou, por exemplo, linguagem não verbal. Você tem receio de expressar alguma coisa desagradável em função... Você está se policiando para não exprimir isso, mas prestar atenção na linguagem não verbal dos outros também. Às vezes você vai notar que aquela pessoa ela está com a cabeça em outro lugar. Mas a gente pode também, assim, começar sempre dando a fina reputação para zelar. Antes de você começar a aula, você pode fazer um breve discurso sobre a importância da presença deles ali, o que eles estão aprendendo para o trabalho deles, para
a promoção deles para a vida que eles vão levar. O que você está ensinando é para a pessoa tornar-se uma profissional daquela área. Como profissional, ela vai viver daquilo. Ela vai lidar com vidas. Enfim, usar o apelo emocional nessa hora, fazer a pessoa enxergar o quanto aquilo é vital na vida dela, o quanto é importante que ela preste atenção, que ela não saia dali com nenhuma dúvida. Tenta utilizar sempre com os alunos a fina reputação para zelar. Fale o quanto você se sente bem em estar fazendo isso, quanto você se sente contribuindo. Veja, para eu ser professora, eu tive que adquirir experiência e competência. Então, eu não quero que alunos meus sejam acusados de incapazes, enfim, negligentes, não quero nada disso. Então, gente, vamos deixar qualquer tipo de pensamento ou preocupação do lado de fora. Vamos. Eu acredito em vocês. Eu tenho certeza que vocês serão profissionais admiráveis. Dá uma fina reputação para ver se a pessoa fica concentrada. Então, por isso que a gente tem que ser didático e ratificar aquilo que falou, verificar se o aluno entendeu. Né? Cada aula que você vai dar, tem que haver uma expectativa. Do que é que eu vou ensinar hoje? Olha, gente, o que eu vou ensinar hoje é algo extraordinário, que se você não souber, você nunca será uma profissional. Cria a expectativa, para ele ficar com o desejo de escutar o que você tem para falar. Cria a expectativa, dá a fina reputação sempre, toda a aula. E essa turma é uma turma que não queria eu como professora. Que eles não me conheciam, foram falar na coordenação, que não, põe outra, porque a Mariana a gente não conhece. Eu sou nova na escola, faz 4 meses que eu estou lá. Mas eu tenho experiência de 7 anos já de sala de aula. E toda primeira aula, eu dou aula da contextualização do profissional de enfermagem, quem sou eu, os meus princípios. E eu fiz uma aula dos Vingadores, né? Trabalho em equipe, todo mundo tem o seu poder, e quando junta tudo, dá tudo certo. Na Guerra Infinita, enfim. Eu viajo um pouco, mas tudo dentro dos livros da USP, eu coloco bastante teoria ali. E aí eu comecei a aula, ele coach assim, os alunos, quando eu coloquei o trailer da Guerra Infinita, que ele fala que eles reuniram uma equipe extraordinária, enfim. É um filme antigo, muitas pessoas não conheciam. Aí começou um burburinho assim, todo mundo dando risada, a professora é viajada. Aí eu comecei a falar, comecei a contextualizar tudo. A classe ficou em silêncio, assim. Hoje eles me amam. Falaram, não, você vai ser nossa professora de estágio. Eu falei, não, estágio não dou, só a sala de aula. Mas você tem que conquistar no conhecimento, né? Provar que você viaja no momento, mas que você tá lá. Você prova, né, por A mais B, dentro da teoria, dentro das referências, que você sabe o contexto. O orador é bem isso, né? Você pode viajar, se colocar uma fantasia no momento oportuno. Viajar comigo, pensar comigo. Exatamente. E dentro das referências. É bem legal. Usar a metodologia ativa, né? Que eu tenho pós em metodologia ativa, acho bem legal também fazer os alunos trabalharem dentro da sala de aula. Você observou um detalhe que eu falei aqui, que se aproxima da pessoa, sim, invade o espaço psicológico dela, fica incomodada, aí ela vai ter que parar o que está fazendo. Com isso ela vai perceber que é melhor prestar atenção do que você voltar lá, né? Sem precisar falar nada, né? Alguma outra pergunta? Eu vi que a PNL é muito importante, né? Que é a expressão que você explicou pra gente. É uma pergunta muito simples, que na verdade eu não sei ao certo o que exatamente é. Por exemplo, a nossa expressão, ela é mais vista do que o que a gente fala? A nossa dicção é menos importante do que a nossa expressão? Tudo depende da escola que você fez. Como eu trabalhei muito em rádio, então no rádio as pessoas não me viam. Eu precisava passar qualquer emoção, despertar qualquer interesse, falando. Então o meu tom de voz, a velocidade da fala, as minhas inflexões, as palavras escolhidas, é que eram importantes. A imagem, por exemplo, os meus gestos, não importaria até porque elas não iriam ver. Agora, quando você está falando assim, os gestos são importantes. Ela falou aqui sobre ela não, por exemplo, que ter uma expressão. Ela está falando uma coisa, mas a expressão dela está mostrando um descontentamento pelo fato da aluna não ter prestado atenção. Então, ela não pode exprimir, né, gestualmente ou na fisionomia dela esse descontentamento dela, porque pode, na verdade, deixar a pessoa aborrecida por aquilo. É óbvio que quando você está falando com alguém, a tua expressão conta.
Que expressão conta? Gestos espontâneos denotam que você está tranquilo e seguro. Olhar para a pessoa denota que você não tem medo de falar com ela, não tem medo de encará-la. Não deve ficar desviando olhares, porque ela não sente esse entrosamento, essa conexão com ela. Se você ficar desviando os olhos, você está demonstrando insegurança ou timidez, que não é legal. Braço cruzado, o que significa isso? Cara, isso é muito relativo. Pode achar que a pessoa está se fechando para você, pode ser que não. Simplesmente tem um hábito de cruzar os braços porque ela se sente mais confortável. E aí eu vou ficar fazendo inferências, porque estou vendo aquilo. Isso não é interessante. A única coisa que interessa é você perceber se a pessoa olha para você enquanto ela fala e se os gestos dela são gestos espontâneos, gestos naturais nela. Enquanto vocês estão falando aí, eu estou prestando atenção. Vocês estão gesticulando espontaneamente, sem a pressão de estar sendo analisado. Está usando as expressões e os movimentos naturais e espontâneos. Só acrescentando o que ele falou, eu acredito que quando a gente gesticula de forma natural, para de ser um foco. A sua atenção não vai estar mais nos gestos da pessoa. A pessoa pode estar com a mão no bolso e estar tranquilamente passando o que precisa ser feito. Agora, quando o nervosismo ou a timidez ela entra, aquilo torna-se o foco. Então, a partir daquilo, você já não traz confiança no que você está falando. Aí seria nos movimentos mais bruscos ou no desvio de olhar. E aí isso vai chamar mais atenção de quem está nos ouvindo. Exatamente. O que você fala depois, como você fala, vai ser muitíssimo importante. Por isso eu não concordo quando falam que 80% da comunicação é não verbal. Fala, cara, não é verdade isso. Não adianta lá você ter gestos espontâneos, isso, aquilo, se você não transmite nada também quando fala. Quando nós estamos sentados, nós estamos mais limitados nos nossos movimentos. Estamos sentados, no máximo vamos movimentar a mão, eventualmente, mas aí os meus movimentos, eu vou para lá ou para cá, pouco importa. O que importa realmente é olhar para quem você está se dirigindo, né? Olhar nos olhos. Se é um grupo como esse, a gente tenta passar, contemplar todo mundo com os olhares, né? Para não ficar fixado só numa pessoa. Quer falar, Luiz? Uma questão, assim, que já aconteceu algumas vezes comigo, parece ser uma coisa tola, assim, mas quando você termina de fazer uma palestra ou falar sobre um tópico, apresentar um artigo e tal, em alguma mesa, assim, aí você abre para questões, né? É muito comum, assim, na área acadêmica ou em alguns outros lugares, a pessoa vir e fazer um discurso, não fazer uma pergunta para você. Aí eu nunca sei, a minha reação é sempre muito dúbia, se eu comento em cima do discurso da pessoa, se eu ignoro totalmente o que ela diz, que às vezes viaja, fica 10 minutos falando, se eu interrompo a pessoa depois de um tempo, para não ficar assim, tanto descortês, eu não sei. Assim, tem gente que, ao fazer a pergunta, ele faz antes um comentário, né? Ele tenta criar um contexto antes de... Ele tenta contextualizar a pergunta dele. Essa é a expressão certa. Ele vai contextualizar. Ele quer justificar por que a pergunta. Então você esquece a contextualização dele. Ignora ela. Vai só na pergunta. Nesses programas de entrevistas, como na Jovem Pan, por exemplo, é muito comum. Os entrevistadores, eles têm conhecimento do assunto, então eles fazem toda uma contextualização para poder fazer a pergunta. Então ele leva um tempo só contextualizando, para depois, no final, fazer a pergunta. Mas é assim mesmo, geralmente acontece isso com quem tem bastante informação e ele quer, na verdade, de fato, contextualizar, para não parecer uma pergunta totalmente fora de contexto. Então ele tem a necessidade de contextualizar a pergunta dele. Então você observa a contextualização, mas foca na pergunta, que geralmente a última coisa que ele vai falar é a pergunta efetivamente. Você pode até dizer, olha, o seu contexto está perfeito. Agora, quanto à sua pergunta, aí você vai na pergunta. Pode ser deselegante não fazer nenhum tipo de comentário, porque tem gente que está esperando que você faça um comentário sobre a contextualização dele. Ele quer, na verdade,
também mostrar conhecimento, que ele também tem conhecimento, que a pergunta dele não é uma pergunta ingênua, como ela falou da aluna. Ele vai tentar contextualizar inicialmente. Mas é assim, ouviu a contextualização, se ela é coerente, você pode até dizer, olha, muito coerente a sua contextualização. Aí você vai direto à pergunta. Se não foi coerente, aí você pode fazer um comentário delicado. Olha, eu concordo em partes com o que você falou. E aí você vai na pergunta. Mas é normal acontecer. Pessoas com bastante desenvolvimento intelectual normalmente tendem a fazer perguntas assim. Ela quer primeiro garantir que a pergunta dela não é uma pergunta ingênua, que a pergunta dela não é fora de propósito, não é fora de lugar. Que às vezes a pergunta não tem muito a ver com o que você falou, mas ela quer fazer a pergunta, então ela quer criar um contexto para justificar a pergunta dela. Então você só presta atenção, se fez uma boa contextualização, faça um elogio breve. Olha, gostei muito da sua contextualização. Quanto à sua pergunta, vai na pergunta. Com isso você valoriza a pessoa que te fez a pergunta. Só falou isso aí, a pessoa se sente lisonjeada, perante os outros, inclusive. E com isso que você está fazendo um discurso conveniente. A pessoa vai passar a gostar de você, ao passo que se você ignorar totalmente, ela pode não gostar de você. Pode achar que você está sendo arrogante, etc. Então você, sabendo de antemão que essa pessoa quer receber um elogio, tanto é que fez uma contextualização até demorada, então ela está necessitando de um elogio. Você já de antemão sacou isso. Você faz o elogio para ela. Ela vai virar amiga sua, vai defender as suas ideias a partir desse momento. Mas isso é normal acontecer, viu? Grupo de pessoas mais intelectualmente mais desenvolvida, mais inteirada do assunto, vai sempre acontecer perguntas dessa forma aí. Às vezes nem vem a pergunta, às vezes é só um discurso mesmo. Às vezes é só um discurso, às vezes só quis emitir a opinião dele, não teve perguntas. Aí você pode concordar ou não, né? Mas se concordar, elogia e até ratifica o que ele falou. Se não concordar, diz para ele, olha, você fez um contexto legal aí, eu gostei. Mas aí põe a tua opinião, sem machucar o ego, né? Porque imagina, dentro de uma sala cheia de crânios, todo mundo tem o seu ego elevado muitas vezes, e ele faz questão de demonstrar o ego elevado. Vai fazer uma pergunta? Não. Não tem dúvida nenhuma. É uma dificuldade minha que eu acho que a principal, assim, é os primeiros 5 minutos. Eu sei que você falou do desafiar-se, mas para mim, assim, é uma coisa que para mim não parece suficiente, né, para mim. Não sei se teria alguma outra coisa, eu já vi até falar sobre técnicas vocais, de falar para ficar soltando a voz. Que isso você vai superar enfrentando. É o lance do desafio. Estou me desafiando, mas ainda não estou me sentindo legal à vontade. É natural. É natural. Então você tem que se determinar. Vou enfrentar assim mesmo, vou fazer assim mesmo. Que essa segurança ela virá em algum momento. O que não pode é fugir das oportunidades e tem que saber de antemão que o nervosismo vai bater mesmo. Pensa que eu não fico nervoso? Principalmente no primeiro dia de aula, por exemplo, que eu não conheço os alunos ainda direito. Bate uma tensão na gente, porque a responsabilidade é grande. Por conta daquilo que eu falei, existe uma expectativa do público com relação a você. Está naquela expectativa. É como quando a paciente chega para você tratar dela. Ela está totalmente entregue a você. O que você mandar ela fazer, ela vai fazer. Tamanha confiança ela tem em você. Então veja a autoridade que você representa para o teu paciente. Então veja que a responsabilidade é grande sobre você. E você não pode frustrar a expectativa daquele paciente, né? Então, esse peso da responsabilidade nos deixa mais tensos. Mas tem que enfrentar. Você só vai vencer isso aí fortalecendo a posição defendida, que é conhecendo cada vez mais a sua área, lendo para poder ter riqueza de vocabulário, para poder se expressar, né? Que se você vai falar com gente simples, que é totalmente leiga do assunto, você não pode usar linguagens técnicas, puramente técnicas. Até pode, desde que você traduza. Imediatamente. Falou uma coisa que é técnico, aí explica para a pessoa.
o que é isso. A pessoa que perguntou se podia quebrar a ampola pelo meio. Você pega a ampola e fala, olha, veja bem, essa ampola ela tem uma estrutura e ela quebra por aqui, tá vendo? Tem até uma marca aqui. Se tentar quebrar aqui, você vai encher tua mão de caco, vai perder todo o conteúdo, não pode. Você já viu a ampola como que é? Olha aqui, veja aqui. Manda ela pegar. Se ela estava mal intencionada fazendo isso de sacanagem, você... Entendeu? Fazer ela... Então. Mas é engraçado, né? São pessoas adultas que estão ali para aprender uma profissão. Como você vê como são as pessoas, né? Ô Jota, a gente tem um treinamento que chama Curso de Novos. Pra gente aqui do laboratório, a gente fica praticamente 2 semanas em treinamento. Curso de? Novos. Curso de novos, chama. Novos? Novos, isso mesmo. Tá. Esse curso, ele é cada em laboratório, alguns em Atibaia, enfim. Novos, se referindo a produtos? Não, a novos propagandistas que irão entrar no mercado, né? Que irão fazer propagandas, e lá a gente fica 2 semanas com curso intensivo, falando de mecanismo de ação de medicamento. E até aproveitando o que o Luiz comentou, que tem aquela pessoa lá que acaba querendo comentar sobre o assunto. Mas no momento que a pessoa fala, eu discordo de você, como aconteceu até mesmo com o Jota, né? A gente tem que esperar. Sim. Vamos aguardar, no final a gente conversa? Sim, bom. Se é uma coisa fácil de responder, você pode responder imediatamente, né? Mas você sempre deve dar razão à pessoa. Porque isso foi muito, muito chato que aconteceu. Sim. É um colega de trabalho mesmo, né? Acabou lá deixando totalmente exposto a pessoa que estava fazendo a palestra para a gente, discordo de você, e ela ficou totalmente, porém, ela foi debater com ele, ficou um clima muito chato, né? Então, o certo é mesmo, aguardamos no final a gente... Então, é aquela história, né, você tá se preparando para ser um bom orador, um orador acima da média. Mas a outra pessoa não necessariamente está se preparando para ser um bom escutador, né? Pode ser uma pessoa antipática, uma pessoa agressiva, uma pessoa arrogante. Está cheio de gente assim. Então aí, no caso, você que tem que saber que pode acontecer e se preparar de antemão. Se acaso acontecer, não é? Você vai ter uma reação que não seja no mesmo tom dele, que não seja tão agressiva. Você pode até dizer para ele, puxa, é mesmo? Explica para mim, por que você discorda desse ponto aqui? Pode ficar à vontade, pode falar à vontade. Deixa ele falar. Ao invés de entrar em conflito, né, em querer impor sua opinião, etc. No curso mais longo a gente fala sobre os níveis mentais das pessoas com relação a gente. Espírito fechado, espírito aberto, espírito de confiança, espírito de crença. São 4 os níveis mentais que toda pessoa tem em relação a nós e nós em relação aos outros. Então, provavelmente o cara estava com o espírito fechado. Se eu identifiquei que ele está com o espírito fechado, ele discorda prontamente de uma colocação minha, devo entender que ele estando com o espírito fechado, eu devo abrir o espírito dele a princípio. Então, como é que eu abro o espírito dele? Por isso que eu falo, é uma questão de você ter a informação e depois ir praticando, para pôr em prática aquilo que você aprendeu, para exatamente não entrar assim de prontidão numa discussão na frente de todo mundo. Tom de voz pesa aí, se você fala com um jeitinho com ele, vai ver que você não está sendo agressivo, enfim. Mas é assim, toda vez que a pessoa está com o espírito fechado para você, é quando ela discorda prontamente de uma opinião sua, de uma posição sua, de uma alegação sua, ela manifesta esse descontentamento. Como ela não está preparada para isso, ela não tem preparação, né? Eu, por exemplo, se eu vou assistir uma palestra, eu fico torcendo para o orador se dar bem. Se tiver alguma coisa que eu não concordei com ele, eu não faço nenhum comentário imediato e geralmente nem depois eu falo. Não vou tocar nesse assunto para não deixar o cara chateado.
Mas as pessoas não estão preparadas para isso. E tem gente que é arrogante, né? Naturalmente arrogante. Então ela já se manifesta imediatamente. E agora quem está falando lá é que tem que estar preparado espiritualmente para suportar alguém se contrapondo ao que ele acabou de dizer, né? Mas o que é que a gente faz para abrir o espírito de uma pessoa? Declaradamente, espírito fechado. E pode ser uma pessoa que está te assistindo, te escutando, pode ser no convívio doméstico, enfim, no grupo de amigos, dentro do trabalho, alguém que está se mostrando agressivo do teu lado, está vendo que não tem clima entre vocês, essa pessoa discorda de você em alguma coisa que você disse ela não gosta, o que a gente faz para abrir o espírito de uma pessoa? Espírito fechado, espírito aberto, espírito de confiança, espírito de crença. Espírito fechado é a pessoa que não quer aceitar tua opinião. Não acredita em você, não concorda com o que você diz. Espírito fechado. E eu quero que ela entenda que o que eu estou falando está certo. O que eu tenho que fazer? A princípio. Argumentar, você vai argumentar depois que ela abrir o espírito. Quando ela está com o espírito fechado, não dá para conversar. Concordar com ela, dar razão a ela. A princípio, você dá razão a ela. Dá razão a ela, você vai desmontá-la. Você deu razão. Como você deu razão, entra em ação a regra da reciprocidade. Essa é uma regra fortíssima. E isso nós temos muito forte na gente. A pessoa te faz um bem, você se sente obrigado a retribuir. Então a pessoa me deu razão, eu me sinto obrigado a dar razão a ela também. É assim que funciona. Pode até dizer, a pessoa não tem razão, não interessa. Não interessa que ela não tenha razão. Você vai dar razão, ela vai achar que tem. E com isso ela desmonta. Isso aí é psicologia pura. Vai entrar em ação naquele momento a regra da reciprocidade. E ela não vai saber disso, você vai saber, ela não vai. Então você vai deixar ela mais confortável, ela vai se sentir melhor porque você não se contrapôs. Você não foi contra a opinião dela. Você, a princípio, concordou com ela. Aí você desmontou ela. Aí ela vai se ver na obrigação de te escutar. Aí ela abre o espírito. Você vai precisar de alguns argumentos, aí entra os argumentos aí. Seu espírito aberto. Então, todo espírito fechado precisa ir para o próximo nível. Espírito aberto. Para isso acontecer, a princípio, dá razão a ela. Não tem discussão, deu razão a ela. Ela percebe que você é o contrário, talvez ela esperasse exatamente uma reação negativa de sua parte para começar um conflito, uma briga. Você é o contrário, você dá razão. Você desmontou ela. Aí ela se sente a obrigação de te escutar, de retribuir a gentileza. Aí ela te escuta, aí ela vai ouvir os teus argumentos. E se os seus argumentos forem de fato coerentes, convincentes, aí entra a sua autoridade para falar. Eu não vou mais falar sobre só a minha opinião, mas eu vou emprestar a autoridade de alguém. Então se alguém disser que o Jó está falando não tem sentido, só que se você for ver que o que eu estou falando é resultado de estudos científicos que estão provados lá, você vai ver que já não é mais a opinião do Jota. Aí você passa a respeitar, porque existe uma argumentação de autoridade. Você não vai fazer isso no meio da apresentação, né? Você vai, tipo... Porque assim, se a pessoa discorda de você, você vai precisar de um tempo, né? Normalmente a resposta que você falou que pode ser uma coisa curta, mas normalmente não é. Então você jogaria para depois. Se for, por exemplo, se é uma opinião do cara, se é uma opinião, você percebe que é a mera opinião dele. Se for uma opinião dele, você vai dizer para ele simplesmente isso, olha, essa é a sua opinião? Espera a reação dele. Se é a opinião dele, ele vai ter que dizer, não, essa é a minha opinião. Falei, legal, vamos trocar uma ideia depois, legal? Deixa eu terminar aqui, a gente vai trocar uma ideia, vamos conversar que eu gostei da tua opinião.
embora você não concorde com ela. Eu gostei da sua opinião. Você evita ali que ele vá adiante, certo? E ele foi obrigado a revelar para todo mundo que é apenas a opinião dele. Você, na verdade, jogou o veneno contra ele mesmo. Ele não falou isso, se manifestou na frente de todo mundo? Você pergunta, essa é a sua opinião? Desculpa, como é o seu nome? Essa é a sua opinião? Legal, gostei da sua opinião. Vamos trocar uma ideia depois do intervalo? Pode ser? Legal. E continua. Mas é autêntico isso? É autêntico? Sim. Porque você não está desmerecendo ele, você não está se contrapondo, você só fez ele revelar para todo mundo se aquilo era um dado científico ou era uma opinião. Se for um dado científico, ele vai ter que revelar. Falar, legal, hein? Gostei. Eu conheço esse estudo aí. Vamos trocar uma ideia depois sobre esse estudo aí? Você vai empurrar para Você vai empurrar para depois e você vai fazer ele manifestar. Se é uma opinião dele, você já desmontou ele, porque ele já revelou para todo mundo que aquilo é uma mera opinião. Aí você deixou ele em saia curta, né? Percebe? Mas é óbvio que isso tudo é uma malícia que você vai ter que desenvolver. A tendência nossa é não gostar de alguém que se contrapõe àquilo que nós estamos explicando. Imediatamente a gente tem uma reação. Não é? Naquele ímpeto de reagir imediatamente, a gente pode criar uma confusão. Então é um controle que você tem que ter, desde que você tenha o quê? Domínio do assunto. Posição defendida forte. Certo? Por isso que quando eu falo sobre não existem verdadeiramente abnegados, depois eu explico. E a pessoa há de concordar comigo. Você faria alguma coisa do qual você não se sentisse bem? Eu não. Pois é. A gente só faz aquilo e sentir-se bem já não é obter alguma vantagem? Como é gostoso a gente se sentir bem, não é? Quando você faz uma boa ação, você fez um negócio legal, foi produtivo, foi bacana, você não se sente bem com você mesmo? Não se sente bem com você? Quando você faz um negócio... Eu fiz um beliche para minha neta. Eu pessoalmente. Não ganhei nenhum tostão, muito pelo contrário, paguei, né? Para comprar madeira, essas coisas todas. Mas a sensação de ter feito alguma coisa, eu fiz para ela. Eu me dediquei, eu me arrebentei, fiquei um mês inteiro fazendo aquilo. Me arrebentei, me machuquei todo. Mas eu fiz, né? E entreguei, levei para ela, montei lá para ela adorou, ficou felicíssima. Essa sensação me fez bem. Oi. E será que eu teria feito isso se eu não me sentisse bem? Não. Aí você começa a explicar, começa a fundamentar, aí a pessoa começa a ponderar, né, sobre aquilo que você está falando. Ela vai ter que chegar à conclusão de que é verdade. No fundo é isso. É nesse sentido que eu falo. Por que eu falo isso? Porque eu quero que o meu aluno e a minha aluna entenda que sempre haverá algum interesse. E eu tenho que atender a esse interesse. Assim, para vender qualquer coisa. E tem gente que está buscando só status, não tem? A gente sabe disso. Existem produtos caríssimos, né? Tem até um amigo meu que é especializado em vender produtos de alto valor. Mas tem mercado para isso? Ele fala, lógico que tem mercado para isso. Está cheio de gente com grana para caramba aí que quer só isso aí, quer sentir prazer, quer ter status, entendeu? É isso. Tem público para isso. Tem aquele que está necessitando ganhar o pão de cada dia e tem aquele que ele quer prestígio, quer aparecer. Tive um amigo meu que me procurou uma vez, dono de uma empresa aí, e falou, Jota, me apresente aí para alguém, como era da imprensa, né? Ele queria saber se tinha alguém que trabalhasse no jornal que fizesse a página social. Que ele queria aparecer na página social. Apresentei ele para um rapaz que fazia isso e ele passou a pagar, dar dinheiro para o cara colocar ele em tudo quanto é festa que tivesse. Queria essa projeção. O dinheiro ele tinha. Então, o que eu queria que ficasse bem claro existem alguns detalhes da oratória que vocês não devem esquecer. Ninho dos gestos. Olhar para os olhos das pessoas com quem vocês estão falando, em direção a elas. Evita olhar para cima, tem que se policiar, na verdade, né? Porque às vezes você está fazendo, não está percebendo o que está fazendo.
peça para alguém gravar a sua apresentação. Eu vejo muitos alunos que às vezes vem marido e mulher, um vai falar, o outro está filmando para depois se ver, se assistir. Você vai se acostumando a se ver fazendo e vai identificando onde não ficou legal, onde está legal. O assunto escolhido para falar, especializa nele. Fica craque para falar sobre aquele assunto. E põe ele numa ordem lógica, de acordo com o tempo que você tem para falar. Eu vou falar durante 20 minutos. Só tem 20 minutos? Só tem 20 minutos. Eu vou fazer um esqueminha aqui para poder em 20 minutos falar. Aí tem que se policiar, se acostumar a marcar tempo. Tem gente que começa a falar e esquece do tempo. É claro que aqui, por exemplo, na sala, a gente está falando sem essa preocupação. Eu mesmo estou falando pra caramba. Mas quando eu vou fazer profissionalmente, fazer uma apresentação, uma palestra, eu tenho que controlar meu tempo. Eu sempre pergunto, quanto tempo eu posso falar? Falar 1 hora, 1h30. 1h30. Eu me preparo para isso. Se eu sentir que o público está indiferente, porque às vezes o assunto também não está empolgando, eu já vou reduzindo, já limitando o tempo. Porque você vai encontrar públicos diversos, né? Gente muito interessada ou gente desinteressada. Leitura para alimentar a inteligência linguística, para fazer prospecção de vocabulário. Escolhe o tema, ninguém fala sobre qualquer coisa, a gente vai ter que escolher temas. Pode ser 1 tema, 2 temas. Todo mundo que a gente vê falando, geralmente fala sobre um assunto sempre. Então não queira se iludir, achar que você vai falar sobre qualquer coisa, você não vai mesmo. Se especializa naquele tema para ter bastante conteúdo e autoridade quando fala. Observa o ninho dos gestos, olha para as pessoas e o resto é treinamento. É fazer, vai fazendo, vai se soltando, vai adquirindo segurança. Daqui a pouco você está dando treinamentos, dando aula cada vez melhor, fazendo reuniões cada vez melhor e se relacionando, né? Em qualquer setor da vida. Em casa, na sociedade, no trabalho, e assim vai.